de amar um pobre pecador. Hoje tenho amar de Jesus, Ele meu Senhor. Se for compaixão, estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Eu reino sobre nós, Ele vem, pra sempre Jesus reinar. Das nações Ele é rei, no mal de nós, pra sempre eu vou cantar. Jesus é rei, Jesus é hoje tenho em mim a marca de Jesus, Ele é meu Senhor. Se for compaixão, estendo as minhas mãos, vivendo a compaixão. Eu reino sobre nós, Ele vem, pra sempre Jesus reinar. Das nações Ele é rei, no mal de nós, pra sempre eu vou cantar. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu levo com Cristo até o fim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida eu levo com Cristo. Eu reino sobre nós, Ele vem, pra sempre Jesus reinar. Das nações Ele é rei, no mal de nós, pra sempre eu vou cantar. Eu reino sobre nós, Ele vem, pra sempre Jesus reinar. Das nações Ele é rei, no mal de nós, pra sempre eu vou cantar. Bom dia, Igreja Jardim Santíssimo. Deus te abençoe nessa manhã. Domingo lindo que o Senhor reservou para nós. Dia de adoração ao Senhor. Dia de exaltarmos ao nosso Deus. De estarmos juntos como família, família espiritual. Dia de celebrarmos a compaixão. Estamos quase finalizando a nossa campanha de missões. Esse mês tão especial que o Senhor tem tratado conosco. Nós vamos exaltar a grandeza dele nesse momento. Início desse culto. Você se coloca em pé no seu lugar e perceba a grandeza do Senhor sobre a sua vida nessa semana que passou. Você pode olhar para a semana que passou e falar assim: uau, Deus foi grande por causa disso que aconteceu na minha vida, na minha família, dentro da minha casa. O Senhor é grande. E quando você traz para você essa realidade, não só de uma contemplação, mas que você sabe quem é esse Deus, você o adora de forma diferenciada. Porque quando você diz grande é o Senhor, você tem motivos palpáveis para falar e declarar. Então viva como filho do grande Deus. Viva sob os cuidados do grande Deus e exalte ao Senhor nessa manhã. Vamos adorar? Meu Senhor, muito digno.
da cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. O teu nome engrandecer e agradecer-te por toda em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Mais uma vez, vamos dizer da grandeza dele. grande Toda a igreja. é o Senhor, digno de louvor. Se manifesta sobre nós, Senhor, nessa manhã. Seu santo nome. Tu que és a alegria da terra, seja a nossa alegria nessa manhã, Senhor. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Se prostre diante dele. Por isso diante dele nos prostramos. Temos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. A igreja abre sua mão, sua boca e fala. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra.
Rei de toda a terra está aqui. Nós vamos pedir ao Senhor que se manifeste no meio do seu povo. Você está aqui, Deus está aqui. O que impede a manifestação do Senhor aqui entre nós? Nada. Apresente-se a Ele com o coração arrependido, de adorador, e peça ao Senhor: fala comigo, Senhor. Faz sua obra aqui. O Senhor tem tanto a fazer no meio do seu povo. Espírito Santo que passeia no meio do povo, no meio da congregação, tem todo o poder para agir, fazer, falar a cada um de nós aqui. Vamos dizer isso para Ele. Incendeie o nosso coração. Nós já estamos querendo, preparados. O salmista diz: firme está o meu coração. Gosto sempre de me lembrar deste salmo na adoração. Firme está o meu coração, preparado está o meu coração. Eu cantarei, salmodiarei, entoarei louvores ao Senhor. Que Ele tenha liberdade, que nós estamos aqui sedentos por Ele nessa manhã. Você está sedento pela presença do Senhor, pelo agir do Senhor? Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Vamos adorá-lo, vamos exaltá-lo nessa manhã. Nós estamos aqui sedentos de Ti. Vamos pedir ao Senhor que venha.
te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra ao Senhor, te damos glórias a Deus Pai Todo-Poderoso. Teu é o poder, todo poder pertence ao Senhor, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, é sempre amém. então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Amém, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vem, Senhor, nessa manhã nos incendiar. Aqueça os corações nesta hora, Deus. Obrigado por este dia em tua presença, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque desde cedo temos buscado a tua presença, temos buscado, Senhor, a tua palavra. Precisamos mais de ti, queremos mais de ti, Senhor. Queremos, ó Pai, mais da tua intimidade, queremos, ó Deus, mais da tua presença, queremos mais do teu senhorio sobre as nossas vidas. Rogamos, Senhor, pela tua bênção sobre a nossa igreja, em nome de Jesus. E nesse momento, ó Pai, assim como em Pentecostes, quando o teu Espírito foi concedido e derramado sobre a igreja, naquele momento tão precioso do nascimento histórico da igreja do Senhor, mais de 20 séculos depois, estamos aqui, ó Deus, clamando por ti, sedentos, quebrantados, dependentes, necessitados de tua presença, de tua graça, de teu perdão, necessitados do teu Espírito, Senhor. Por isso, ó Pai, continue reinando neste culto. Por isso, ó Pai, continue reinando em nossos corações. Por isso, ó Pai, continue falando conosco neste dia. Continue recebendo a nossa mais sincera, mais genuína adoração. Pai, rogamos, transforma-nos. Que nesta manhã nós saiamos deste culto mais parecidos com o Filho unigênito e ressurreto de Deus, a saber, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois é no nome dele que oramos e agradecemos. E todos dizem amém. E amém. Louvado seja o Senhor. Meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você pode sentar-se. Estamos recebendo dominicalmente, nas quartas-feiras, vídeos que nos impulsionam a fazer missões nas nações. E a gente pode fazer orando, entendendo as realidades, ofertando. E hoje a gente vai conhecer um pouco da realidade
da igreja perseguida, vários países onde o evangelho é fechado e os cristãos secretos. Essa semana a gente teve notícias difíceis da Coreia do Norte, onde vários cristãos secretos foram mortos, assassinados. Mas quando a gente pensa em igreja perseguida, nem sempre a gente lembra da criança perseguida. Porque os adultos das igrejas perseguidas têm seus filhos. E a gente está acostumado com uma realidade onde as crianças vêm felizes ao templo, vêm ofertar na casa do Senhor, vem com a sua revista DVD, sua Bíblia, vem ler as coisinhas para missões. As crianças que são os nossos filhos servindo com liberdade. E o que acontece com as crianças? Dos filhos dos cristãos perseguidos. A gente vai conhecer um pouquinho dessa realidade lá de Bangladesh. Vamos ver o que o Senhor tem para nos apresentar, que a gente possa entender que a gente tem muito a fazer através de missões mundiais, através da missão Portas Abertas, tantas outras frentes que levam o Evangelho a tantas nações. Vamos receber esse vídeo. Meus amigos não querem brincar comigo. Eles sempre me empurram. Nós moramos em um vilarejo a 3 quilômetros da cidade, em uma casa pequena na beira da estrada. Na minha família, meu pai foi o primeiro a se converter. Depois meu irmão, depois eu também aceitei a Cristo. Eu fiquei com medo, pois os muçulmanos da região não queriam nada conosco. Ninguém conversa, se comunica ou se associa com a gente. Nos preocupamos como cristãos, pois a maioria aqui é muçulmana. Eles nos falam para ir embora porque somos cristãos. Eles dizem, vocês não são como nós, em raça ou espécie. Vocês são diferentes. Eles nos afastam, ficam irritados e disputam com a gente. Minha filha me diz, eles me bateram. Eu pergunto, quem bateu em você? Ela responde que foram seus colegas de turma dizendo, eles dizem que somos cristãos e não permitem que nos juntemos a eles. Eu gosto de cantar, dançar e celebrar o aniversário de Jesus. Estou feliz em estar aqui. Estamos celebrando o nascimento de Jesus, cantando hinos e brincando. Eu me sinto alegre. No vilarejo, não podemos ter nenhuma programação. Então, quando chegamos aqui, encontramos alegria e paz. Nós cantamos e dançamos. Não podemos fazer isso em casa. Eu acho que se essa programação acontecesse em vários lugares, mais cristãos poderiam também crescer em espírito e na fé. Eu quero agradecer a todos os meus tios e tias ao redor do mundo que organizaram esse dia. Impactante, irmãos. Eu não sei como que o Senhor chega no seu coração depois de a gente assistir um vídeo desse. Porque a gente está muito acostumado e o Natal, ele tem um significado tão importante para o cristianismo, para o cristão e para essas pessoas agora também, porque foi o dia que eles conseguiram se reunir, se alegrar, sorrir, estar juntos sem perseguição, através de ofertas que chegam e proporcionam
a essas crianças um dia de alegria, um dia de celebração. Eu não vi ali no vídeo que eles ganharam presentes de Natal. Eles estavam ali celebrando Jesus. Será que a gente vai como igreja? Não sei. Levantar uma oferta para Portas Abertas para o Natal de 2022, para que outros lugares tenham essa festa com os cristãos secretos, que eles possam celebrar, porque o dia a dia daquelas crianças é muito difícil. É na escola, é na vizinhança. Isso precisa mexer comigo e com você. Eu lembro de um dia que o pastor iniciou a palavra dele dizendo: nós precisávamos de um pouquinho de perseguição, e nós nos tocamos um pouquinho para a gente realmente entender. A gente não faz ideia, a gente vê num vídeo, a gente ouve notícia, mas a nossa realidade ela nos enche tanto que a gente não se lembra. Mas que hoje seja o dia da gente fazer algo que é importante. A nossa oração aqui em Santíssimo chegará através da presença do Espírito Santo do Senhor lá em Bangladesh, naquelas famílias que estão agora, não sei nem que horas são lá agora, mas onde estão, como estão, perseguidos ou não, escondidos ou não, celebrando ou não, embaixo de grutas ou não, mas que o nosso coração missionário chegue até eles. Vamos orar juntos como igreja. Ore agora por crianças perseguidas. Tenha no seu coração um carinho por esses meninos e essas meninas que não podem ser crianças na sua totalidade, porque celebram e conheceram Jesus, a razão da alegria, a razão da esperança, o amado das nossas almas. Que essas famílias sigam firmes e que outros cheguem a conhecer ao Senhor pelo testemunho de cada uma delas. Senhor, em nome de Jesus, como tua igreja aqui, plantada neste endereço aqui, tão distante dessa realidade, mas nós nos unimos em oração e amor. Nós nos unimos em compaixão por essas famílias perseguidas, humilhadas, mortas por causa do Evangelho. Senhor, tenha misericórdia dessas crianças que não conseguem viver a sua infância de forma natural, pela escolha mais importante que fizeram, de ser cristãos, de ter conhecido e deixado Jesus ser rei em suas vidas. Que o testemunho deles, Senhor, alcance outras crianças, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os firme na fé, que sejam adolescentes, jovens e adultos que vão falar de Jesus aos seus amigos e vão continuar a propagar o Evangelho apesar de toda a perseguição. Ó Deus, haja no coração dessas lideranças, ó Deus. O Senhor tem poder. Quebra, Senhor, essa cadeia de perseguição. Oh, Senhor, e cuida dessas famílias. Onde estiverem agora, são vários países no mundo. Onde estiverem, sejam reanimados na sua fé, sejam fortalecidos no Senhor. E que em nós aqui haja compaixão por essas almas também. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Viva a compaixão. Vamos declarar juntos? Viva a compaixão. E juntos o nosso texto bíblico. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amém. Irmãos, bom dia. Louvado seja o nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Amém, gente. Estamos alegres que estamos aqui. Você está alegre nessa manhã? Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Amém? Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós também nesse momento missionário, nós somos convidados para participarmos da obra do Senhor. E apenas hoje, vou pedir que esses dados não sejam observados prioritariamente. Eu liberei uma mensagem no grupo da igreja, nos grupos da igreja, e estamos no início de um novo mês. E estamos enfrentando uma pequena dificuldade em termos administrativos. Nós estamos em processo de renovação de ata de diretoria estatutária. Então, alguns processos que independem da igreja, nós temos caminhado nessa direção desde o início do ano, mas o cartório nos trouxe algumas dificuldades, algumas exigências, e a nossa ata não ficou registrada em tempo hábil
para a renovação de poderes junto à instituição bancária. Então, o que significa isso? A nossa conta, por um período pequeno, ela está paralisada, está bloqueada, está tirando férias por alguns instantes até que a nova ata chegue. E nós estamos, irmãos, como diz o português mais simples, correndo atrás para resolver essa questão. Então, o nosso pedido, nesse momento, é para que você, meu amado e minha amada, entregue seu dízimo e a sua oferta, mas entregue de forma física, presencial, porque todos os valores que forem destinados para a conta corrente, eles ficarão lá, quietinhos, até que nós consigamos ter de novo acesso à nossa conta. São alguns dispositivos administrativos, alguns ajustes que nós estamos fazendo nesse novo momento de nossa igreja, até mesmo respirando alguns avanços que fizemos na última semana em nossa Assembleia. Nós estamos passando por uma reestruturação administrativa, nós estamos ressignificando a nossa igreja e as soluções, infelizmente, não são imediatas, mas nós estamos trabalhando duro, trabalhando firme, para que as coisas aconteçam na normalidade, na paz. Então, qual é a minha palavra nessa manhã? Especialmente nesse novo mês que está diante de nós, não deixe de dizimar, não deixe de ofertar, não deixe de abençoar a obra do Senhor. Nós ainda estamos em campanha missionária, missões mundiais. A cada culto nós temos inspirado esse tema, porque nós amamos missões, nós amamos esse caráter, essa identidade missionária da nossa igreja. Então, meus irmãos, continuemos ofertando, dizimando, abençoando, mas se você puder, por favor, prioritariamente, entregue suas contribuições no gasofilácio. Aqui tem 2 gasofilácios, um deles de ofertas e dízimos para a nossa igreja e o outro específico para missões. Abençoe a obra de Deus nesse dia. Enquanto continuarmos adorando ao Senhor, saia do seu lugar, entregue seu dízimo, entregue a sua oferta e nos ajude para que nós continuemos sonhando, planejando e avançando na obra do Senhor, no trabalho do nosso Deus neste lugar. Compartilhar do teu grande amor.
mundo vou levar até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar até que Ele venha, até que Ele venha. Esta é a esperança que a mundo vou levar até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Seja o Senhor. Você pode sentar nesse momento. Nós iremos orar pela entrega dos dízimos e ofertas, mas eu sinto um desejo de coração nesta manhã de também orar com você e convidar o povo de Deus para um momento de intercessão. O que fazemos quando nos reunimos em um culto como este? O que fazemos quando nos reunimos em uma celebração como esta? Aqui chegamos para bendizermos o nome de Jesus, para enaltecermos o nome de Jesus e declarar que Ele é o Senhor, que não há outro como o nosso Deus. E nós o adoramos e o adoraremos e o serviremos até que Ele venha. Pois quando Ele vier, nós nos encontraremos com Ele nas nuvens e iremos para a casa. Mas enquanto isso não acontece, nós perseveramos diante do Senhor e em comunhão uns com os outros. Chegamos a um lugar como este para refletir sobre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, poderosa, ela é o nosso alimento. Mas chegamos a um lugar como este também, meus irmãos, para orarmos. E você está chegando de uma semana, você já está respirando os ares de uma nova semana, de um novo mês. Eu não sei se você percebeu, mas nós já estamos em abril. Nós já estamos em abril. O tempo está passando de forma acelerada. Como tem sido esses meses? Como foram esses meses para você? Quais vitórias o Senhor te concedeu? Quais desafios você está enfrentando? Quais situações tocaram a tua vida na última semana? Tivemos notícias de irmãos que estão enfrentando enfermidades. Algumas chegaram a nós, outras não. Talvez, quem sabe, você, meu irmão, esteja enfrentando lutas em sua família, dificuldades no lar, na convivência. Você tem orado e clamado há tanto tempo pela salvação de entes queridos seus. E quem sabe você chegou aqui hoje nesse culto dizendo: ah, Senhor, como eu queria que minha família estivesse aqui. Alguns irmãos enfrentando problemas financeiros, lutas, desemprego. Alguns irmãos talvez estejam enfrentando questões na justiça. São demandas, queridos e queridas, que a vida nos traz. E o que nós fazemos em momentos como estes? Nós dobramos o nosso joelho, dobramos os nossos joelhos e nós entregamos tudo nas mãos do Senhor. Porque nós reconhecemos a grandeza do nosso Deus e nós também reconhecemos a nossa total incapacidade, incompetência, limitação
para resolver alguns problemas que se apresentam a nós. O grande desafio é quando a gente tenta resolver as coisas na força do nosso braço. É quando tentamos vencer nossos Golias através da nossa habilidade, vestindo armaduras que Deus não mandou que nós vestíssemos. Precisamos, irmãos, depender mais do Senhor. E eu te convido para alguns minutos de alento. Eu te convido para alguns minutos de oração. Nesse momento você não vai esperar que ninguém ore. Aí onde você está, no lugar onde você está, sentado ou de joelhos, se você preferir, você vai falar com o teu Deus. Tem alguns minutos de oração nesse momento. Confesse pecados. Entregue tuas tristezas. Entregue tuas lutas. Entregue nas mãos do Senhor os teus impossíveis. Troque a fraqueza pela força. Troque nesta manhã a tristeza pela alegria. Deixe Deus encher tua vida. Aqueles que puderem, que desejarem, fiquem de joelhos. Aqueles que não puderem por questões de saúde, permaneçam sentados. Mas vamos orar nessa manhã. É tempo de oração. Deus tem tocado meu coração para que nós oremos mais, irmãos. Para que nós busquemos mais ao Senhor. Fale com Deus por alguns minutos. Logo após eu me unirei a você em oração. Tu és, Senhor amado, a nossa alegria. Tu és o nosso refúgio, bem presente no dia da aflição. Tu és o nosso socorro. Tu és a nossa justiça. Tu és a nossa vida. Como cantamos, ó Pai, Tu és a razão que nos faz continuar. E nesta manhã, Pai, eu quero te agradecer por poder viver esse instante com a Tua igreja, meus irmãos. Obrigado, Pai. Nós declaramos que toda a nossa esperança está no Teu nome. Nós declaramos, Senhor, que toda a nossa dependência está em Ti. Não conseguimos, não sabemos resolver problemas que se apresentam a nós. Ó Pai, eu peço nesse momento que os Teus olhos descortinem a nossa alma e que o Senhor contemple o mais profundo do nosso ser. Se algum irmão ou irmã chegou aqui neste lugar de oração entristecido, preocupado, enfraquecido, estressado, estressada, ó Deus amado, em nome de Jesus, inunde o coração do Teu filho, da Tua filha, com a Tua presença, com a Tua graça, com a Tua bondade e misericórdia. Retire de nós, Senhor, tudo que não provém de Ti, todo o entulho, todo o excesso que a vida impôs a nós. Ó Deus, em nome de Jesus, nesse momento visite o coração, a alma, a espiritualidade do Teu povo. Renove a fé, renove a unção, a capacitação, renove a visão, ó Deus. Renove as forças da Tua igreja. Nesta manhã, ó Pai, tome em Tuas mãos
a família do teu servo, da tua serva. Cure os enfermos, visite aquele leito de enfermidade. Visite, Senhor, aquele quarto trancado. Visite, Senhor, aquela alma tocada pela depressão, pela angústia, pela síndrome do pânico. Ó Deus, em nome de Jesus, quebre grilhões e cadeias nesta manhã. Nesta hora, Senhor, visita a família do teu filho, visita a família da tua filha. Salve, Senhor, nossos entes queridos. Salve aqueles que não conhecem ainda o teu amor. Que nós, ó Deus, vivamos o sonho de ver a nossa família rendida aos teus pés, Pai. Deus amado, visite as finanças do teu povo. Faz teu povo prosperar. Abra portas de emprego. Abra portas de promoção. Abra, Senhor, novas portas para teus filhos e filhas. Lugares melhores e maiores, em nome do Senhor Jesus. Abençoa-nos, ó Pai, para que possamos abençoar a outros, abençoar a tua casa, a tua igreja. Visite, ó Pai, aqueles irmãos e irmãs que enfrentam causas na justiça. Deus, coloque os processos nas mãos certas e honre, Senhor, a fé do teu povo. Abençoe teus filhos. Pai, eu oro com a tua igreja nessa manhã para que tudo aquilo que representava empecilho seja retirado do coração e da vida dos teus servos e servas, em nome de Jesus. E eu oro com a tua igreja, Senhor, para que haja sobre nós um derramar do teu Espírito, um renovo em nossa espiritualidade. Ó Deus, que haja alegria, força, visão, poder, sonhos, unidade, comunhão, Senhor. Para que a tua igreja, aqui plantada, a Igreja Batista Jardim Santíssimo, seja uma família de discípulos que se amam, e que te amam, e que te servem, e que fazem novos discípulos para a glória do Senhor. Pai, abençoe a nossa igreja, Deus. Como a chuva tem caído sobre a terra, que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre nós, como chuva abundante. Abençoe, Pai, nesse momento também, os dízimos e ofertas que foram entregues, reflexo e manifestação da fidelidade do teu povo. Multiplique, Senhor, nossos recursos. Dá-nos, ó Pai, sabedoria para gerirmos os recursos que chegam à tua casa, como fruto da fidelidade dos teus servos. Que não falte a tua provisão em cada família, em cada lar, e que não falte a tua provisão sobre a tua igreja, para que possamos avançar nos planos, nos sonhos, nos projetos que temos diante de nós. Abençoa-nos, Pai, nesse dia, e receba a nossa gratidão, pois oramos, ó Pai, em nome de Jesus. O povo de Deus que crê diz amém e amém, Senhor. Louvado seja o Senhor dos exércitos. Nosso Deus é bondoso, maravilhoso. Queria que você me ajudasse nesse momento, desse aquela olhadinha discreta para o lado e dissesse: meu irmão, você está acordado? Amém? Então, que bom que você está acordado. Creia no Senhor, continue confiando, continue crendo, continue confiando na fidelidade do nosso Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Eu quero nessa manhã, irmãos, falar sobre um texto que nós conhecemos. Eu quero falar sobre a ressurreição de Lázaro neste dia, mas eu quero trazer uma aplicação para nossas vidas. Abra sua Bíblia em João capítulo 11, a partir do versículo 33. João 11, 33, palavra de Deus ao meu coração e ao teu coração.
Quero falar hoje sobre alguns movimentos necessários para que nós vivamos o poder da ressurreição. João capítulo 11, a partir do versículo 33. Abra sua Bíblia ou acesse o texto bíblico em seu tablet, em seu celular. Vamos ler a palavra do Senhor. O versículo 33 diz assim: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E então perguntou: onde o pusestes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Até aqui, meu querido e minha querida. Você já teve contato, muitas vezes, com esta narrativa. Nós, e aqui hoje no versículo 42, é confirmada mais uma vez a tese que já apresentei algumas vezes deste púlpito, que em João cada milagre é uma confirmação do caráter messiânico de Jesus, para que creiam que tu me enviaste. E nesse momento Jesus está vivendo não uma situação qualquer, mas um drama que tocara uma família amada por ele, uma família de amigos. Sim, Jesus tinha amigos. Amigos fazem bem à alma. Nós precisamos de amigos. A igreja é uma comunidade de amigos. Importante, meus irmãos e minhas irmãs, que nós estejamos juntos nesta peregrinação em direção à eternidade. Porque são os amigos, e os amigos de verdade, que nos sustentam em momentos de crise, de terror, de drama. E esse capítulo 11 é um texto que aparentemente o amigo de Lázaro, chamado Jesus, aparentemente chegou atrasado. Mas nós sabemos o contexto da história e sabemos que Jesus agiu ali por estratégia, por soberania, e nós sabemos a intenção do coração de Jesus, não apenas de curar Lázaro, mas de ressuscitá-lo. E para que Lázaro vivesse a ressurreição, para que a sua família tivesse essa experiência com a glória do Cristo, do Messias enviado, foi necessário que eles enfrentassem essa noite da alma, esse momento de terror que desembocou até mesmo na morte. De fato, Lázaro esteve morto e fora sepultado, esteve sepultado por 4 dias. E ao final disto,
Jesus chega já quando Lázaro está morto, sepultado, a todo aquele movimento. Jesus se comove, se compadece, porque se a igreja é uma comunidade de amigos, a igreja também é a comunidade do amigo. Jesus é o amigo maior. Jesus é o amigo verdadeiro. Jesus é o amigo que não falha. Jesus é o amigo que sempre nos socorre, ainda que aparentemente nós vivamos uma situação que aparentemente, repito, Deus falhou ou se omitiu ou nos abandonou. Deus não falha. Muito menos Deus se omite. Muito menos Deus nos abandona. Ele está conosco. Mesmo quando nós enfrentamos o horror da morte, como foi o caso de Lázaro, Marta e Maria. O trecho do texto que você leu comigo já é o trecho final. E eu queria trazer contornos e propor contornos para esse trecho do texto lido, olhando um pouco para nossas vidas, porque nesse final Jesus está agindo diretamente em relação à ressurreição de seu amigo Lázaro, está agindo diretamente na resposta aos clamores mais profundos do coração de Marta e Maria. Jesus está aqui se direcionando mais uma vez e de forma contundente e profunda para manifestar a glória do Pai. Afinal de contas, quem ouvia, via o Pai. E eu propus, então, nesta manhã, alguns movimentos necessários para que nós vivamos, meus irmãos, eu e você vivamos o poder da ressurreição, tendo em vista que a igreja também é a comunidade da ressurreição. A igreja só existe porque nós cremos na obra vicária, na obra redentora de Cristo Jesus. E a obra redentora de Cristo Jesus não se deu apenas no alto do Calvário, mas ela é um conjunto de ações do Deus eterno em direção à nossa salvação. Jesus foi morto, foi preso, torturado, morto, crucificado, feito maldito em nosso lugar, levou sobre si nossas dores, enfermidades e a nossa pecaminosidade. Jesus morreu, entregou a sua vida no alto do Calvário, foi sepultado, esteve 3 dias morto, mas ao terceiro dia, a obra da redenção vê o seu ápice na ressurreição de Cristo Jesus. A obra da redenção tem o seu ápice na redenção de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo, o apóstolo, disse que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é em vão. Nós cremos que o Cordeiro foi morto, mas que também ressuscitou e que vive. E vive e reina tão poderosamente que Ele está reinando sobre nós e em nós, está presente aqui nesta manhã. Ele reina sobre o cosmos, sobre toda a criação. E em breve, meu amado e minha amada, no ápice, no apogeu de seu retorno, naquilo que os teólogos chamam de parousia, toda a criação será redimida do caos do pecado. E nós veremos então a aniquilação total da morte, do inferno, do pecado. E nós veremos o reino de Deus plenamente estabelecido e manifesto entre nós. A igreja é a comunidade da ressurreição. Alguns personagens bíblicos viveram a ressurreição não no âmbito visando a eternidade, porque quando eu e você nos encontrarmos com o Senhor nas nuvens, nós receberemos um corpo glorificado. E aqueles que dormem no Senhor, aqueles que morreram no Senhor, ressuscitarão recebendo já um corpo glorificado, um corpo perfeito. Existem 2 categorias de ressurreição, especialmente nas páginas do Novo Testamento. Uma delas é esta promessa, que nós ressuscitaremos e receberemos um corpo glorificado, um corpo perfeito. Mas alguns personagens no contexto bíblico viveram esse preâmbulo da ressurreição. Um deles foi Lázaro, que foi trazido de volta da morte
voltando a existir em seu corpo físico, natural e limitado. E eu proponho então nesta manhã, meus irmãos, olhando as ações de Jesus, algumas aplicações muito práticas para nós que somos a comunidade da ressurreição e queremos viver o poder desta ressurreição. É importante que olhemos para o texto, caminhando lado a lado com Jesus e entendendo suas ações, entendendo suas palavras. Jesus muito bem poderia apenas dizer: Lázaro, viva de novo. Mas cada milagre de Jesus obedecia e respeitava um fluxo, um movimento e um modus operandi todo especial. Jesus aqui ressuscita Lázaro, mas ele traz algumas exigências que foram preliminares para que todos vissem o milagre do Senhor. É interessante que ele chega e o seu amigo Lázaro já está sepultado, e ele diz: onde o pusestes? Aqueles que estavam chorando com Marta e Maria dizem: vem ver, Senhor, nós lhe mostraremos. Lázaro já estava sepultado em uma gruta, com uma pedra selando a entrada, costume naqueles dias. E a partir desse momento, Jesus traz algumas direções. A primeira delas foi: tirem a pedra. Tirem a pedra para que eu inicie o processo do milagre na vida de Lázaro. Tirem a pedra. Eu pergunto a você, meu amado e minha amada, será que Jesus não poderia ressuscitar Lázaro, independente daquela pedra posta no túmulo? Sim, poderia. Mas por que Jesus fez esta exigência? E é interessante que, diante dessa exigência, Marta lhe faz uma interrupção, um questionamento, dizendo: Senhor, é necessário isso mesmo? Porque já cheira mal. Já são 4 dias, Senhor, que meu irmão está sepultado. Meus irmãos, eu creio e entendo nesta manhã que para que a igreja viva o poder da ressurreição, é necessário que a igreja do Senhor tenha a coragem de remover algumas pedras do seu coração. Eu trago nessa manhã, com o seu entendimento, uma aplicação muito prática e muito existencial a partir desse texto. Porque se nós queremos viver o poder da ressurreição em nossas vidas, nós precisamos tirar algumas pedras que ainda estão em nossos corações. Ainda que a retirada desta pedra resulte em um odor quase que insuportável. Uma das ações mais realizadas por mim nesses anos de ministério pastoral foi participar de funerais, foi realizar ofícios fúnebres. Chega um momento que você já conhece, já faz todos os movimentos naturalmente, porque foram tantos. Eu me lembro que no meu primeiro ministério, meus irmãos, eu recém-empossado, eu acho que o Senhor soprou um vento sobre a igreja, que foi um irmão atrás do outro, sabe? Membresia, congregados e até familiares. Eu falei: Senhor, chega, Pai, leva mais ninguém não. Porque foi muito rápido, assim, uma quantidade de ofícios fúnebres que eu precisei realizar, momentos dramáticos junto com as famílias. A Bíblia diz: chorar com os que choram. E, meus irmãos, como é importante estar junto nesses momentos, mas é muito difícil. O coração pastoral sangra, a alma chora. E eu não sei se você já teve a experiência, porque eu já fui em vários cemitérios desse campo carioca, desse Rio de Janeiro. Alguns mais requintados, bonitos. Sim, bonitos. Lembro de um que fui que parecia um condomínio de luxo. Tudo em mármore. Lindo. Cheiroso até, porque havia essa preocupação. Então havia um produto, o ambiente era perfumado. Eu falei: Senhor,
E caminhando ali entre aqueles túmulos, eu dizia, Senhor, o destino é o mesmo. Ainda que a beleza externa seja estonteante, o destino é o mesmo. Mas também já fui a alguns cemitérios. Eu me lembro de um sepultamento que eu fiz, que na hora de levar o morto até o sepulcro, o coveiro sumiu. Um cemitério do interior. E o coveiro sumiu e pergunta-se aqui e ali, onde está o coveiro? Ele foi em casa almoçar. Mas eram 3 horas da tarde, cadê o indivíduo? Não voltava e foram buscar o coveiro em casa, coisas de cidade do interior. Mas também já fui em funerais de profunda solidão, onde só havia uma filha, uma esposa muito contrariada e um corpo de um marido que foi instrumento de sofrimento para aquelas mulheres a vida toda. Acabara de sair de um funeral, alguém me chama, o senhor é pastor? Eu falei, sou, por quê? O que eu fiz? O senhor pode fazer uma oração aqui por uma família? Posso, claro que eu posso. Solidão, lamento. Mas há uma característica em todos esses momentos, irmãos, apenas não naquele mais luxuoso, mas em 99% dos ofícios fúnebres que fiz, o cheiro de morte. O cheiro da morte. Alguns cemitérios que você precisa andar sobre as covas, algumas rasas, e você percebe os caixões se despedaçando. Marta fala para Jesus, Senhor, 4 dias, já está cheirando a morte, mas para que a vida se manifeste, nós temos que tirar a pedra e enfrentar o odor dessas questões que trazem morte para nós. Meus irmãos, o reino de Deus não é um lugar para questões escondidas, negadas, para pecados administrados, porque pecado não se administra. E meus irmãos e irmãs, para que nós vivamos o poder da ressurreição, para que nós sejamos saudáveis em nossa espiritualidade, para que nós sejamos saudáveis em nossas inter-relações, quaisquer que sejam, familiares, eclesiásticas, quaisquer que sejam, existem túmulos dentro de nós que precisam ser visitados pela glória do Senhor. Isso é tão sério, gente. E eu sei que essa palavra nessa manhã não é confortável, mas é necessária, porque para que vivamos o poder da ressurreição, Jesus precisa ter acesso a alguns sepulcros, a alguns túmulos que estão dentro de nós, que estão em nossas vidas, que estão em nossas casas, quiçá estão em nossa igreja. Questões antigas, querelas antigas, disputas antigas, mágoas antigas, traições que não foram confessadas, pecados que não foram abandonados, dores que foram colocadas em uma prateleira, como se pudessem ficar ali, sem nos influenciar, e sem fazer de nós a pessoa que nós somos. Jesus disse, onde está Lázaro? Vem ver, Senhor. E nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, mostrar para o Senhor onde está o nosso Lázaro. E precisamos ter a coragem de obedecê-lo quando ele diz, tirem a pedra. E tirar a pedra não é fácil, porque é inevitável que alguns odores, não aromas, mas odores exalem. Só que o Senhor não tem problema com os odores que, vez por outra, teimam em permanecer em nossa vida. Ele tem poder, autoridade, misericórdia, para enfrentar os odores da nossa alma e nos libertar deles. Se você crê nisso nessa manhã, você entende o que eu digo nessa manhã? Então é necessário que você tire algumas pedras que estão no teu coração.
Deixe o Senhor, deixe a glória do Cristo ressurreto penetrar em alguns sepulcros que ainda insistem em habitar a tua alma. Eles tiraram a pedra. Só veremos a glória de Deus, meus irmãos, quando as pedras de nossos sepulcros forem retiradas e o Senhor puder agir em áreas tão escondidas e tão protegidas. Somos a pessoa que somos hoje porque a vida nos formou e nos deformou no decorrer de nossa trajetória. Eu gosto muito da música de Milton Nascimento, Caçador de Mim. Eu não sei se você conhece. A vida me fez assim. Manso ou feroz, eu caçador de mim. E nós vivemos essa busca pela pessoa que deveríamos ser em Deus. Ainda mais quando conhecemos Jesus. E eu saí hoje, mais uma vez, da classe de preparação para o batismo com meu coração vibrando. Eu estou com meu coração vibrando. Nós temos pessoas que estão desejosas por passarem pelas águas. Isso é grande bênção. Uma nova criação eu sou. Uma nova criatura eles são e nós iremos celebrar isto com eles. E são histórias, pessoas mais maduras, pessoas tão jovens, caçadores de si mesmos, descobrindo e redescobrindo em Deus a sua vontade para eles e para elas. Mas, meus irmãos, nesta busca por quem somos ou deveríamos ser, nós precisamos tirar algumas pedras que a vida nos impôs. Pedras representadas por traumas antigos, por cadeias antigas, por históricos familiares não resolvidos. Pedras representadas por um orgulho, uma soberba, uma prepotência disfarçada de espiritualidade e devoção. Pedras que cobrem práticas do pecado, que já perduram na vida de filhos e filhas por muito tempo. Jesus tem poder e tem total capacidade para suportar o odor que sai dos recônditos de nossa alma e manifestar a sua glória naquilo que antes em nós representavam sepulcros, lugares de morte. A igreja do Senhor é a comunidade da graça. A igreja do Senhor é um lugar onde gente que foi tocada pelo pecado, ferida pela vida, pessoas amadas por Deus, chegam em alguns momentos com o coração dilacerado, arrebentadas pela vida. Pessoas que foram destruídas pelo pecado, e então o Senhor lhes acolhe e nos transforma. Pessoas que viveram violências as mais terríveis e que trazem no peito as sombras, as ressonâncias dessas violências ainda hoje. Abusos físicos, abusos verbais, abusos sexuais, abusos espirituais até, traições. Histórias difíceis de serem contadas, mas quando estamos buscando o poder da ressurreição em nossas vidas, precisamos tirar a pedra, para que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas. Você entende o que eu digo nessa manhã? Amém?
Um segundo movimento que Jesus faz e que nós precisamos fazer a cada dia. Ele ergue o seu coração aos céus. Ele ergue o seu coração ao Pai e diz: Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Jesus está nos ensinando um caminho de constante dependência desse Abba Pai. Mesmo diante do horror da morte, Jesus diz: Pai, eu sei que tu estás comigo e tu sempre me ouves. E mesmo que eu tenha que me defrontar e confrontar com a morte, o Senhor está me ouvindo nesse momento. É muito importante, se você quiser viver o poder da ressurreição na tua vida, não perca a consciência e a convicção de que o Senhor sempre ouve as tuas orações, e por isso você pode orar, inclusive pode orar nesse momento, pode orar nessa manhã, e dizer: Senhor, cura-me, salva-me, restaura-me, renova-me, eu preciso de ti, socorre-me, Senhor. Um terceiro movimento é que Jesus se dirige ao morto. Eu fico imaginando aqueles que participavam daquela situação, olhando para Jesus: Lázaro, vem para fora. Jesus não foi ao encontro de Lázaro dentro do sepulcro. Ele poderia ir? Poderia. Jesus é o Senhor sobre todas as coisas e sobre todas as realidades. Se Jesus quiser ir ao inferno, ele tem poder e autoridade, e todos os seres espirituais caídos se prostrarão diante dele, porque ele é o Senhor. Não existe essa dualidade que habita o imaginário coletivo da religiosidade brasileira. Deus contra o diabo, isso é piada. Grande reformador Martinho Lutero dizia que o diabo é o diabo de Deus. Todos que existem estão sob o seu domínio. Jesus poderia adentrar o sepulcro, mas ele queria ensinar aqueles e a nós: Lázaro, vem para fora. Porque, meus irmãos, nós precisamos querer interromper e sair de alguns ciclos que adoecem a nossa vida. Em um culto anterior a este, nós refletimos sobre Elias, última quarta-feira, que o Senhor visita Elias e manda Elias sair da caverna. O Senhor não vai no mais profundo da caverna buscar Elias, mas a sua voz se faz ouvir na porta da caverna e diz: Elias, o que você está fazendo aqui? Esse não é o seu lugar. E mais uma vez vemos o Senhor diante de um sepulcro, de uma gruta, dizendo: Lázaro, vem para fora. Porque existem situações em nossas vidas que o Senhor já nos disse o que devemos fazer, qual é a sua vontade para nós, alguns ciclos, algumas realidades, algumas alianças que Deus já mandou que nós saíssemos dela. E sempre que nós desobedecemos, meus irmãos, realidades de morte são perpetuadas. Lázaro, vem para fora. O morto viveu, o morto reviveu, porque diante da voz do Senhor, a morte é dissipada, meus irmãos. Diante da voz do Senhor, realidades são transformadas, cadeias são despedaçadas. Eu me lembro do profeta: oh, se rasgasses o céu e descesses. Eu me lembro do salmista: ouve-se a voz do Senhor. A voz do Senhor é poderosa.
A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor despedaça o cedro do Líbano. Mas por quê? Eu me pergunto, por quê? Por quê? Muitas vezes a voz do Senhor não nos transforma. Porque muitas vezes, irmãos, nós não obedecemos. Lázaro vem para fora. Você precisa encerrar ciclos de morte na tua vida. Você precisa encerrar ciclos de pecado na sua vida. Você precisa sair de alguns sepulcros que se estabeleceram na sua vida. Vem para fora. Lázaro saiu. E um quarto movimento que Jesus faz em relação a Lázaro, eu entendo que nós precisamos observar esse movimento se quisermos viver o poder da ressurreição. Ele manda aqueles homens: desatai-o e deixai-o ir. Lázaro, como de costume, não fora colocado em um caixão de madeira. Esse é o nosso costume como ocidentais. Lázaro teve seu corpo preparado, perfumado, envolto em linho, em panos finos, brancos, e ele estava totalmente envolto, semelhante a uma múmiazinha. E quando a voz do Senhor se faz ouvir no sepulcro, Lázaro vem todo amarrado, atado, mas ele vem para fora. E o Senhor diz: livrem Lázaro dessas amarras da morte. Porque essas amarras da morte não podem mais estar presentes em sua vida pautada pela ressurreição. Você entende o que o Senhor está falando ao meu coração e ao teu coração nessa manhã de domingo? Algumas amarras de morte, algumas amarras de uma velha vida não podem mais, ou não deveriam mais, estar presentes na nova vida que o Senhor nos deu. Filhos e filhas que vivem como se não tivessem conhecido o Senhor, não tivessem sido salvos pela graça. Tirem essas amarras da morte. Porque eu chamo Lázaro de volta para a vida. E eles soltaram as amarras e Lázaro, desimpedido, voltou para a vida, voltou para a sua família, voltou para o seu relacionamento com Jesus, porque é assim que o Senhor faz conosco. Ele nos livra do poder da morte e nos devolve à vida. E é isso que o Senhor quer fazer na tua vida nessa manhã. A igreja é a comunidade da ressurreição. E se nós queremos, irmãos, viver o poder da ressurreição em nós temos que observar alguns movimentos que Jesus propôs para Lázaro de forma didática, de forma profética, de forma poderosa, querigmática. Milagre que redundou em proclamação. Esse querigma que nos transforma, essa proclamação que nos transforma. Tirem a pedra. Tire a pedra, meu querido. Essa pedra que você colocou aí na tua vida e que debaixo dessa pedra tem a coisa. Ah, pastor, eu trago histórias em mim que só Deus sabe. Mas já venci já, pastor. Tudo resolvido. Mas você é uma pessoa traumatizada, amargurada. Você às vezes reage a algumas provocações e depois você para e pensa: por que eu agi assim? Por que eu falei assim? Porque existem dores e existem odores debaixo dessa pedra que você insiste em manter na tua alma.
Alguns comportamentos, irmãos, são apenas sintomas de dores profundas e não tratadas. Isso é tão sério. Tire a pedra. Ouse obedecer à voz do Senhor. Viver com Deus é viver pela fé. Deus continuamente nos dá ordens que não entendemos. Desde Abraão, que na verdade era Abrão, saia da sua terra, saia da sua parentela e vá para uma terra que eu vou te mostrar ainda. Loucura. Mas se Abrão não obedecesse, nós não estaríamos aqui hoje. Todos nós somos filhos de Abraão, herdeiros da mesma fé de Abraão. E ele, talvez não tenha visto naquele momento, mas na eternidade, percebeu o cumprimento da promessa. Em você, Abraão, através de você, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. E através de Jesus, herdeiro de Abraão, nós fomos abençoados. E Abraão foi feito pai de uma grande multidão, inclusive nosso pai da fé. Mas tudo começou com uma ordem inusitada. Obedeça a Deus, obedeça a Deus, obedeça ao Senhor, obedeça ao Senhor. Lázaro, vem para fora, porque aqui fora está a vida, aí dentro está a morte. Em alguns momentos, irmãos, é necessário que saiamos de realidades que estão nos matando. Relacionamentos, alianças, lugares. Isso não quer dizer que o lugar seja ruim, mas se você continuar no lugar do qual Deus mandou você sair, aquele lugar vai sofrer e você vai sofrer também. Vem para fora. As questões que nós construímos e se tornam realidades presentes, sepulcros do pecado oculto, sepulcros do pecadinho de estimação, sepulcros da amargura d'alma, sepulcros dos traumas não resolvidos, sepulcros das histórias que não são conversadas em família, mas que estão no seio da família e que influenciam todo o desenvolvimento da família. A terapia familiar sistêmica vai dizer, e isso não é maldição hereditária, mas são os reflexos, as ressonâncias. O pecado, o erro, o trauma de uma geração reverbera até a terceira e quarta geração. Porque nós somos também frutos das influências que recebemos. Vem para fora. E desatem os nós. Talvez existam nós na tua vida, nós que são muito próprios para uma vida sem Jesus, mas que na nova vida em Cristo não cabem mais. Jesus falou para aqueles homens: desatem Lázaro, deixem ele livre, porque ele não está mais morto, ele está vivo. E tiraram as ataduras e Lázaro ficou desimpedido, feliz, voltando para a vida, para a sua família e para o seu Senhor. A minha oração é que nós vivamos nessa manhã o poder estrondoso da ressurreição. E que Jesus, mais uma vez, nos conduza a um olhar introspectivo, a fim de que
não vivamos como quem está morto, mas como quem ressuscitou, de fato e de verdade. Uma nova criação eu sou, diz a canção antiga. Se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Que assim seja. Em mim, em você, na nossa igreja. Deus nos abençoe. Vamos louvar o Senhor? Verdadeiramente não há outro nome pelo qual importa que os homens sejam salvos. Apenas o nome de Jesus. Senhor ressurreto, o único que tem poder para operar em nós o milagre da redenção,
e o poder da ressurreição. Que nessa manhã, Senhor, assim como a tua presença transformou o sepultamento de Lázaro em uma grande festa, celebração de vida, que a tua presença, Senhor, resplandeça em muitos lares, corações, casas, vidas, famílias aqui representadas, transformando, ó Deus, realidades de dores em momentos de grande celebração e vitória. Que o teu povo, a tua igreja, viva o poder da ressurreição, o poder da transformação que só Cristo Jesus pode operar. E que para tanto, Senhor, a tua palavra ressoe em nossos corações hoje, trazendo a vida e as decisões e as atitudes que precisamos tomar. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos, hoje e sempre. Amém e amém, Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Você está alegre nessa manhã? Amém? Deus está aqui e nós podemos sair desse encontro muito abençoados pelo Senhor. Estamos caminhando para o fim deste culto. Quero fazer alguns convites a você. Primeiro deles, esteja conosco logo mais às 19h30. Foi aprovado em nossa última assembleia que a partir de maio as nossas celebrações da noite voltarão para as 19 horas, mas somente a partir de maio. Então, em abril, ainda celebraremos ao Senhor a partir das 19h30. Então, volte logo mais, mas não volte sozinho. Traga a sua família, traga convidados, pelo menos dois convidados. Um crente e um não crente. Porque se o crente não tiver um lado espiritual, já vai encontrar aqui. Amém? Já vai entrar para a família. E o não crente, porque se chegar aqui não crente, vai conhecer o amor de Jesus, vai se render esse amor e será salvo. Né? Então vamos voltar, mas não voltemos sozinhos nessa noite. E certamente será uma noite abençoada. Nesse mês, nós temos separado o primeiro domingo de cada mês para celebrarmos a ceia, tanto pela manhã como à noite, mas esse mês será um pouco diferente. Nós só celebraremos a ceia hoje à noite. E no próximo dia 17, que é o nosso aniversário, domingo vai ser muito especial, 17 de abril, pela manhã celebraremos a ceia do Senhor, também aproveitando os ares da Páscoa. Então, hoje à noite, ceia do Senhor, próximo dia 17, pela manhã, ceia do Senhor. Já separe tudo isso em seu coração, grave aí em sua agenda para você não esquecer. Outro aviso, leilão missionário, próximo sábado, dia 9, a partir das 16 horas. Nós ainda estamos aguardando doações, aquilo que você tem em casa, em bom estado, e que você possa direcionar para que seja leiloado. Então, aquilo que você pode comprar e presentear para que seja leiloado, tudo que for arrecadado será destinado à obra missionária. Então, faça parte desse momento. Eu não sei se há algum outro slide, tem sim, ali, nós, irmãos do Ministério com Famílias. E queridos, desde muito tempo eu aprendi que se uma igreja quiser ser forte, ela precisa cuidar das famílias. Uma igreja forte é o resultado de famílias fortes, não famílias perfeitas, porque não existem famílias perfeitas. A sua família é perfeita? Aposto que não. Prova disso é que você faz parte dela. Né? Então, não existe família perfeita, mas existem famílias fortes, famílias abençoadas por Deus, famílias sustentadas pela graça do Senhor. E nós do Ministério com Famílias, nós bimestralmente estamos propondo que um dos domingos do mês seja um culto, um dos domingos à noite, seja um culto voltado para refletirmos sobre a bênção de ser e ter uma família.
Ah, pastor, eu sou viúva, viúvo, divorciado, solteiro. Querido, todos somos família, de uma forma ou de outra. Todos nós somos oriundos de uma família. Todos nós. Essa realidade familiar nos atravessa de uma forma que nem imaginamos. E nós, como igreja, precisamos investir em famílias, investir mais em famílias e orar pelas nossas famílias. A minha família, meus irmãos, é alvo do inferno. A tua família é alvo do inferno. O diabo quer destruir a tua família, quer tragar teus filhos, quer destruir teu casamento, tua relação com teu cônjuge, as tuas emoções. Nós iremos deixar? Não. Eu me lembro que a palavra nos orienta: lutem por seus filhos e filhas. Nós iremos lutar. Próximo dia 10 de abril, à noite, nosso culto será lindo e nós iremos abençoar as famílias da nossa igreja, as famílias da nossa comunidade. Nesse exato momento que estamos aqui desfrutando desse banquete espiritual, algumas famílias estão vivendo horrores que você nem imagina. E nós iremos alcançar as famílias também. Então participe conosco. Nossa igreja está caminhando, irmãos. Nossa igreja está andando. Sabe? Nós estamos sonhando os sonhos de Deus. Nós queremos avançar. É para frente que se anda. Não queremos perder tempo com problemas. Não queremos perder tempo com coisas que atravancam o nosso progresso. Problema a gente coloca nas mãos de Deus, resolve na dependência dele e pronto. Nós queremos dedicar tempo e vida e dons em projetos. Estou sonhando, mas não posso sonhar sozinho. Eu queria muito te convidar a sonhar comigo. Quem sonha sozinho é apenas um sonhador, mas quem sonha em comunidade participa de uma comunidade de visionários. Onde estão os visionários e as visionárias de Deus nessa manhã? Posso ver vocês? Sonhem conosco. Deus tem muito a fazer através dessa igreja. Já está fazendo e vai fazer muito mais. Amém? Você crê nisso? De verdade? Que bom, louvado seja o Senhor. Feche teus olhos. Abençoe teu povo, Pai. Abençoe a tua igreja. Leva-nos em paz de volta aos nossos lares, guardados e protegidos por Ti. Continue, Senhor, nos concedendo um domingo tremendo, abençoado. Traz-nos logo mais à noite, para juntos celebrarmos ao Senhor. Abençoe a Tua igreja, as famílias aqui representadas. E nesse momento que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e as doces e eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam abundantes sobre todo o povo de Deus aqui reunido, e sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Que a Igreja Batista, Jardim Santíssimo, diga amém e amém. Deus te abençoe. Vai em paz, em nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro. Oh
escuridão.